Bom dia aí, tudo jóia? Na medida do possível, eu tô bem, tô meio podre ainda, mas tô melhor do que ontem, já é alguma coisa. Bom dia, senhores, tudo jóia? Ah, Stephanie, Wesley chegou aí agora, que beleza. Ah, eu vou tentar projetar algumas coisas hoje. Se não der certo, vocês me mandam um WhatsApp que travou tudo, que explodiu as coisas. Vamos ver se vai rolar aqui ou não. Só um segundo aí que eu tô meio perdidaço aqui ainda. Peraí. Apresentar. Ó, se travar, vocês dão um grito, mandam um chat, falam qualquer coisa aí, por gentileza. Não tenho muita certeza se dá certo. Me assustaram tanto com esse negócio de projeção que eu fiquei meio perdido. Bom, a princípio, aparentemente, tá tudo ok ainda, né? Então, vamos lá, já estamos gravando, né? Já é um bom começo, para não acabar não esquecendo. Stephanie, Samara, Emily, Wesley, Ellen, bom dia, estava com a aula com a professora Valéria agora. Esqueci de comentar ontem, Valeu, Wagner, obrigado. Esqueci de comentar ontem, ela falou para mim que tinha uma live, não sei exatamente o que estava rolando, sobre o solstício, o equinócio lá da primavera, né? Eu esqueci de comentar com vocês, mas também pegava bem no meio da nossa aula, né? E aí ela acabou comentando comigo que eu só ia falar com vocês e daí depois vocês viam, não sei bem certo o que ia acontecer. Né? Mas enfim, estamos na primavera agora, já é um bom indício, né, que o tempo vai melhorar, vai voltar a ficar calorzinho de novo para vocês frequentarem as piscinas da casa de vocês. Muito bem, então no material nosso lá de suporte do Google Classroom, a gente, né, tem uma primeira unidade que falou sobre na segunda unidade, na verdade, né, que a gente falou sobre o histórico, sobre educação patrimonial. Ontem a gente comentou sobre alguns conceitos, né, discutimos o que é formal, informal e o não formal. E hoje a gente entra numa terceira etapa, que é a parte de interpretação do patrimônio. A parte de interpretação, assim, no meu ponto de vista, assim, é o que muda, tipo, o patamar, assim, né, do local. Vocês têm um texto básico, um texto bem, né, bem resumido de tudo isso lá na apostila de vocês. E eu vou tentar mostrar para vocês com uns slides, tentar fortalecer um pouco mais essa ideia central da coisa. Né? Então, eu tenho esses slides aí. Para começar, eu preciso que vocês interajam um pouco, por gentileza. Né? O que passa na cabeça de vocês quando vocês olham para essa imagem? Qual o sentimento que vem de vocês? Vão escrevendo aí. Eu olhei esse leãozinho aí, o que vem né, na minha cabeça? Sono. Sono é legal. Né? Preguiça. Preguiça também é legal. Né? Ainda mais, né, lendo a aula online, né? Acabamos de dar uma aula para entrar em outra, né? Dá muito sono. Macio. Né?
descanso, legal. É bem por aí mesmo, assim, né? Que a maioria das pessoas sentem quando vê essa imagem. Geralmente nós gostamos de leãozinhos, geralmente descanso, tranquilidade, é verdade. É exatamente isso que eu sinto também quando eu vejo esse leão. Qual que é a pira, né, central de tudo isso? É que nós estamos, vejo que tudo que foi colocado até agora, preguiça, sono, né, macio até que não tanto, né? Mas o descanso, a tranquilidade tem a ver bastante com sentimentos, né? O macio também vai ter a ver com sentimentos no sentido de tato, no caso, né? De fato, todas as coisas que vocês colocaram aí tem a ver com algum tipo de sentimento. Né? Agora vamos imaginar que esse mesmo leão, né? Não é o mesmo leão, né? Mas vamos imaginar que seja o mesmo leão, né? Numa outra situação. Né? O que passa para vocês agora, quando vocês veem essa imagem? Quais são os sentimentos que estão surgindo agora na cabeça de vocês? Não sei se os sentimentos surgem na cabeça, surgem no coração, sei lá, medo, né? Raiva, olha que legal, raiva acho que eu nunca tinha ouvido ainda dos alunos. Muita raiva, pelo jeito. Né? Raiva. Adrenalina, olha que legal, adrenalina também nunca tinha. Vou notar a adrenalina, porque eu nunca tinha ouvido adrenalina. Adrenalina, gostei da adrenalina. De novo, veja que são outros sentimentos. Né? Então, qual que é o pensamento central da coisa? Veja que se fosse o mesmo leão, né, a mesma situação, vamos imaginar assim, né, são dois sentimentos, né, bastante diferentes, né, ou são duas situações bastante opostas uma com a outra, né, que nos levam a ter diferentes sensações. Eu costumo falar bastante que eu morro de vontade de dar um abraço num panda, né, porque ele me parece macio, como alguém comentou, deixa eu ver se eu acho que a Ellen falou, né? Que macio. Eu morro de vontade de abraçar, parece ser tão fofinho dar um abraço num panda. Né? Talvez seja o meu último abraço da vida, né? Mas eu tenho essa vontade, né? Porque parece gostoso, parece fofinho, né? Parece uma coisa legal. E é o que o primeiro leão para nós também traz isso, né? Traz uma tranquilidade, dá vontade de lá fazer um carinho na cabeça dele, né? Agora eu tenho vontade de sair correndo dele. Né? São duas situações bastante opostas, bastante diferentes. Então, a interpretação do patrimônio ela tem muito a ver com isso. Né? A gente vai ver que tem eu também acho muito fofo o panda, né? O panda é da hora. A gente vai ver que essa brincadeira de começar a interpretar as coisas, ela nasce no âmbito da educação ambiental. E depois que ela vai sendo incorporada para patrimônio. Claro que você vai ter, né, uma discussão maior e dizendo que os dois são patrimônios, né, um patrimônio cultural e outro patrimônio natural, vocês já viram isso, mas ele nasce especificamente em relação à natureza, depois que ele é incorporado para outras coisas. O que é legal de tudo isso é, como eu falei para vocês, muda o patamar, muda, tipo, a forma com que as pessoas percebem o ambiente que elas estão visitando. Uma coisa é vocês irem num lugar que ele é, né, seco, inerte, e outro que você tem uma gama de informações que vão te fazer enxergar o espaço de uma forma diferenciada. Isso é muito legal mesmo. A gente vai ver algumas situações aí mais pra frente, mas essa brincadeira, né, de transmitir sentimentos e transmitir emoções, né, ao mesmo tempo que isso vai educando, isso vai dando algumas condições, né, para a pessoa entender todo aquele contexto, esse é um trabalho meio que artístico mesmo, assim, né? Não é qualquer um que sabe fazer isso. Os teóricos da interpretação, né, e vocês têm uma professora excelente nessa área, né, que é a professora Jasmine, que vai dar aula para vocês no ano que vem, provavelmente, que ela é especialista nessa parte de interpretação. Então, ela traz, né, uma série de estudos, uma série de abordagens que ela prova que qualquer pessoa consegue fazer isso. Né? Qualquer pessoa com um mínimo de boa vontade, vamos dizer assim, consegue trabalhar esses sentimentos das pessoas de uma forma bastante efetiva. Não sei se todo mundo consegue, tipo, porque eu sou um retardado, tipo, eu não sei fazer essas coisas, né? Tipo, eu sou retardado mesmo, então, tipo, para mim não funciona tão bem assim. Né? Eu adoro participar de um projeto já pronto, assim, de interpretação, mas eu fazer a interpretação dos espaços, eu sofro bastante porque eu não sou aquele cara legalzão, sabe? Aquele cara
divertido, eu não sou assim. Então, para mim, tem uma dificuldade enorme. Mas, segundo, né, uma teoria, segundo, né, os principais estudos, dizem que qualquer pessoa que queira fazer vai alcançar. A gente tem um lugar em Tibagi, que fica relativamente perto de nós aqui, chamado Safaris Farm. Lá no que é invasado a água mineral Itaí, que vocês provavelmente já viram ou já tomaram. Nesse local, né, eles trabalham com ecoturismo, eles têm alguns animais exóticos lá, né, tem o Bambi lá do desenho, tem lá um monte lá pra vocês verem, tem tigre, tem leão, tem uma porrada de coisa. E aí vocês podem fazer um passeio dentro do espaço lá, que você anda com um jeep lá, que você dá uma passeada, em que o motorista do jeep é um excelente intérprete, assim, ele vai, tipo, brincando com um monte de coisa, assim, é muito legal ele comentando coisas, assim. Então, é um cara que não tem uma educação superior como vocês têm agora, estão tendo agora, né? E ele trabalha de uma forma muito, muito efetiva. Então, todo mundo que está no carro ali com ele é criança, é adulto, né? É especialista, não é? Qualquer pessoa termina o passeio com ele, tipo, feliz, né? Não vou dizer que a pessoa sai decorado tudo que ele falou, né? Mas sai entendendo algumas coisas principais, né? O que ajuda bastante, né? Então, ele explica a origem lá do Bambi, por exemplo. O Bambi é uma coisa meio... Eu não lembro, né? Não lembro mesmo. Mas, se eu não me engano, ele é como se fosse tipo um bicho albino, assim, ele não era pra ser o Bambi, assim, né, um viado com aquelas pintinhas nas costas. Ele tem uma condição específica para ele nascer daquele jeito, né? Então, ele é como se fosse um desvio do comportamento natural. E aí você consegue explicar essas coisas de uma forma muito leve, né? E quando você consegue trazer isso de uma forma leve, vocês conseguem fazer com que a pessoa saia aprendendo, né, melhor do passeio. Tem algumas neuras que eu tenho muito forte com isso, em relação à data, principalmente. Vocês vão para a Europa, já vi bastante ele solto na região. Os Bambi lá, Wagner. Que legal, cara. Eu nunca vi solto assim, né? Que massa, cara. Que massa. A galera já vai caçar os Bambi lá. A galera adora dar tiro em bicho. O que eu tava falando? Esqueci. Da cadeia, dá mesmo. Eu deveria dar, pelo menos, né? Esqueci o que eu tava falando. Cacete. Não vou. Data, lembrei de data. A gente vai passear, né, nos lugares e aí, tipo, a galera tem um tesão enorme em falar em datas para nós. Aqui a casa do sei lá quem foi construída em 1733, né, por não sei quem, tipo, o cara terminou de falar a data para vocês, ou a pessoa, né, a mulher que faz, terminou de falar a data para vocês, já esqueceram, porque data, foda-se data, né, quem se importa com data, tipo, vocês vão fazer um passeio histórico, né, em Bruxelas, que sei, você vai, tipo, um prédio do lado do outro vai ter uma data diferente, vocês, é impossível, né? Vocês vão lá na casa de que Anne Frank foi capturada, eu vou falar o ano que ela foi capturada, quanto tempo ela viveu ali. Ela terminou de dar informação e já deletou ela. Tipo, não é possível, né, se começar a assimilar. Se não é possível, né, assimilar datas precisas, por que falar então, né? Para mim não faz o menor sentido. Eu falo, essa casa tem mais de 100 anos, pronto, já deu uma noção da coisa, show de bola. Né? Funciona melhor assim, é para vocês conseguirem entender o contexto geral. O que é a tal da interpretação? Falei um monte já. O que é a interpretação do patrimônio? Né? Segundo algumas... não vou ficar enchendo vocês de conceito porque não faz sentido nenhum. Então, mas basicamente, para entender, né, é uma atividade, né, que tem o objetivo de revelar significados. O que a gente fez com o leão ali. A gente não estava discutindo se o leão era velho, era novo, se ele estava na África, se ele estava no zoológico. Nada disso. A gente estava brincando ali de entender quais sentimentos ele passava para nós. Então, o que estava significando para nós ver os dois leões ali diferentes, né? Então, revela significados e relações, e aí você vai fazer esses sentimentos que foram elencados têm alguma relação, né, com o espaço que estão trabalhando, através da utilização de objetos originais. Aí tem um porém bem grande, que a gente já volta nele, experiências de primeira mão e por meio de mídia ilustrativa, né? Ao invés, isso que é muito importante, de simplesmente comunicar informações, né? A interpretação, ela não é um processo
estático, fechadinho. Assim. Então, não é se falar assim, quem construiu essa casa aqui foi o arquiteto X no ano Y e serviu para fazer tal coisa. Né? Esse tipo de informação é muito fria, né? É muito insosso, assim, não provoca nenhum tipo de sentimento. Né? Então, você vai mudar o contexto de tudo isso. Então, você não vai colocar um monte de informação, você vai começar a puxar coisas. Ó, tá vendo aquela estátua ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, aquela estátua, se você olhar bem no cantinho dela, tem uma coluna romana, essa coluna é do tipo tal, que servia lá somente para os templos lá dos deuses, e com essa perspectiva dos deuses, a catedral gótica tem essa altura para mostrar que nós somos pequenininhos diante da grandeza de Deus. Então, você começa a trazer outras informações que a coisa vai se encaixando de uma forma bastante natural. E aí a coisa fica mais atrativa, muito mais legal se entender dessa forma. Muito mais legal. Qual que é o porém que eu falei para vocês aí, em relação à utilização de objetos originais? Não necessariamente, acreditem, não necessariamente. Quando começou tudo isso em relação à interpretação, tinha isso, né? Você tem que ter um objeto original mesmo. Então, você vai falar sobre dinossauros, tem que ter um osso de dinossauro de verdade. Claro que isso é mais legal, né? Enriquece mais, sem dúvida nenhuma. Mas tem algumas coisas que são simplesmente impossíveis de vocês terem um objeto original para fazer a tal da interpretação. Não tem como vocês andarem com o quadro da Mona Lisa para cada aula de arte que vocês forem dar. É impossível, não tem como. Você pode ter uma réplica dele, não tem nenhum problema. Algumas coisas que são extremamente frágeis, né, você deixa fechado mesmo, não dá para manipular, é meio complicado isso. Mas você pode ter algum objeto que seja réplica dele. Tem algumas réplicas que são excelentes, são sensacionais. Né? Se vocês pegarem nós temos roubaram a taça da Copa do Mundo do Brasil, né? Que a FIFA deu, foi uma réplica para nós. Né? Parece que a original foi derretida. Deve estar na boca de um monte de gente. Então você pode trazer, né, um objeto que não seja original, desde que você seja, né, fiel ao teu público. Você fala isso para a pessoa. Olha, esse aqui é um crânio de tiranossauro, né? Mas não é um crânio, né? Tipo, esse aqui foi impresso numa impressora 3D e tal, mas ele tem as mesmas dimensões, tem a mesma textura, de repente, não sei se é possível, o mesmo peso, né? E você consegue fazer com que a pessoa entenda que aquilo não é o crânio de fato, porque, né, convenhamos, não é tão simples assim se andar com um crânio de dinossauro por aí. Mas ela vai ter a sensação de saber o tamanho exato, né, de apertar os dentes do dinossauro ali e sentir, né, que é pontiagudo, ver o tamanho e tal. Enfim, você consegue trazer, eu diria que é a mesma experiência, né? Talvez quase a mesma experiência de você mexer com um fóssil de verdade, mas você consegue trazer algumas coisas, né? Agora, outras coisas que não são tão raras, não são tão quebradiças assim, eu não vejo o menor problema. A gente tem o conceito, né, principalmente, você vai ver, vamos ver nos slides mais pra frente, do que nada pode, tem algumas coisas que sim podem, né? Então, calma, né? O que pode ser original, foca e tenta trazer o objeto original. O que não tem como, aí vocês, né, fazem a transmissão de informações por objetos que sejam réplicas, desde que vocês contem, né? Que isso é uma réplica. Por que isso acontece, né, de fato, né? As pessoas começam a visitar cada vez mais lugares diferentes. É muito difícil a galera repetir sempre o mesmo destino. Tem um público que faz isso, que é um público muito restrito, na minha opinião, que é o pessoal do turismo religioso, principalmente. Principalmente, tá? Tem o pessoal do turismo de sol e praia também, sol e mar, que também é muito fiel à mesma estratégia de viagem e sempre vai, né? Todo final de ano vai pra praia, né? Ainda que seja a mesma praia sempre e tal, a galera curte isso. Mas geralmente de praia ainda dá uma mudada, né? Então, eu vou esse ano para Guaratuba, ano que vem vou, sei lá, para Matinhos, outro ano vou para, não sei, Pontal. A galera tenta dar uma mudada. Agora, o público do religioso geralmente não muda tanto, geralmente. Né? Então, a minha avó, por exemplo, ela vai 2 vezes por ano para Aparecida do Norte, todos os anos. Né? Eu não entendo isso, né? Mas ela faz isso. Certa vez eu falei para ela, se juntasse toda essa grana que já gastou indo para Aparecida, teria ido para Roma, já teria ido ver o Papa, já. Mas ela não entende dessa forma, então ela continua indo, ela vai continuar indo até ela morrer, né, para Aparecida do Norte. Ó. O Gabriel falou que tem parentes assim também, né, para o turismo religioso ou que vai para o mesmo lugar, vai?
Acontece, né? Mas não é uma coisa assim que vai para Aparecida. Aparecida do Norte tem um chamariz muito todo ano. Eu não sei explicar o que acontece, porque nada muda lá. Né? Eu fui Aparecida acho que umas 2 ou 3 vezes e da primeira à última vez que eu fui é a mesma coisa. Né? Então, enfim, né? Não sei explicar para vocês o que acontece. Mas geralmente o público geral não gosta de repetir destino. Né? Então, saí de Ponta Grossa, fui até Recife. Eu fui uns 16 anos aqui, então você também é um desses lá, né, que repete destino. Fomos até Recife, né? Conhecemos, ficamos 20 dias em Recife. Voltamos para Ponta Grossa. É muito difícil a gente programar a viagem do ano que vem para Recife de volta. A não ser que, logicamente, nossos pais moram lá. Né? Nossos pais moram lá e tal, aí faz sentido a gente começar a repetir, mas não é como destino, né? Por causa do vínculo familiar. Mas geralmente a galera não repete tanto. Então você começa a multiplicar os destinos. Então eu fui para Recife hoje, amanhã eu vou para Manaus, né? Ano que vem eu vou para Belém, depois eu vou para Fortaleza. Se diversifica uma coisa, usualmente. Então quando você começa a diversificar as coisas, né? Mais destinos começam a entrar na rota, né, de interesse das pessoas. Então você começa a visitar outras coisas, né? Sítios históricos, sítios naturais. E aí o que o governo, empresa e comunidade começam a entender? Né? Que o seu patrimônio, ele é um recurso turístico, sim, mas ele também pode servir como um recurso educacional. Né? E aí vai vir aqueles dilemas maravilhosos lá e tal, que o turismo vai promover a paz mundial, isso aqui. Vai, porra nenhuma, não vai acontecer nada disso. Mas você tenta mostrar com que você, se inserindo em outras culturas, se passa a entender as outras culturas e pelo menos deixa de discriminar elas. Já é alguma coisa. Né? Veja que a gente fala tanto em turismo religioso e tal, e geralmente a nossa linha de pensamento, pelo menos a minha linha de pensamento, sempre vai mais ou menos para o judaico-cristão, geralmente nessa sentido. Eu nunca falei para vocês sobre visitar um terreno de candomblé, por exemplo, porque a gente não é comum para nós, né? Então a gente começa a mudar. Então, se a gente começar a visitar terreiros de candomblé, por exemplo, é muito provável que a gente comece a entender aquela crença, aquela manifestação religiosa e pare de discriminar. Geralmente, o candomblé adora fazer piadas, né, com esse tipo de coisa. E aí, como fazer isso, né, a estratégia mais utilizada, né, tanto na Europa quanto vamos colocar nos Estados Unidos, né, porque o Canadá entrou um pouco depois nessa onda aí, foi a interpretação do patrimônio. Então, é diferente vocês possibilitar as pessoas irem até um local e, nesse local, né, transmitir outras informações. A vibe é diferente. Né? Eu não tenho a menor ideia se isso é verdade ou não, mas quando eu estava na catequese, sim, eu fiz catequese, todas essas loucuras da igreja aí. Estavam construindo a catedral do centro de Ponta Grossa e aí pediram para nós doações, né? A igreja adora doação, né? E nunca termino de doar dinheiro para a igreja, para fazer o piso da igreja. E aí davam um dinheiro qualquer lá e tal, e colocavam um nome numa lista lá. E essa lista supostamente seria colocada embaixo do piso da catedral. Então tinha lá o concreto, colocava a lista e depois, né, colocava o revestimento lá, que eu acho que é granito, inclusive. Então aí você tinha esse apelo, né? O teu nome vai ficar para sempre dentro da catedral, né? Acontece bastante disso, né? Alguns apelos que vão trazendo diferenciado. No final das contas, só queriam, né, arrecadar dinheiro, né? Faz parte. Não sei se está lá o nome ou não, mas teve essa história aí. Candomblé é um patrimônio imaterial do Rio. Não sei se é do Rio, Wesley, mas ele é um patrimônio imaterial, sim. Eu só não sei se é especificamente do Rio de Janeiro. Assim, chutando alto, eu imaginaria que fosse mais da Bahia, na verdade, mas não sei dizer. Eu vou procurar e te trago na sequência. Eu tenho uma aula sobre patrimônio material que eu falo do candomblé, só que eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas ele é, sim, um patrimônio material. No Brasil, né, como vocês conhecem bastante, né, a gente sempre está muito mais atrasado em relação ao resto do mundo. A gente começa a implantar essas estratégias de interpretação só a partir da década de 90, né? Muito recente, muito recente. Qual que é o nicho principal ou a vertente principal? Valorizar a experiência do visitante. Experiência também abre um leque de outras discussões gigantescas. Assim. Aí tem outra professora no departamento que trabalha muito bem com experiência, que é a professora Graziella. A experiência é aquilo que vocês
vão experimentar e aquilo nunca mais vai sair de vocês, assim, de certa forma. Então, seja pelo medo, né, de fazer uma tirolesa gigantesca lá e tal, e aquilo vai me dar um frio na espinha que jamais vou esquecer daquilo, né, tanto para repetir aquilo quantas vezes for possível, quanto para nunca mais fazer aquilo, né, vai ter as duas opções, levando a uma melhor compreensão e apreciação do lugar. Isso valoriza o patrimônio e torna uma atração turística. Também não vou entrar muito em relação à experiência, porque vocês vão trabalhar isso com bastante primazia no terceiro ano, mas a experiência ela fala bastante para nós e às vezes tudo aquilo que a gente tem como elemento principal de um local, às vezes não é. Falta um estudo pontual em relação a isso, mas a professora Graziella, ela insiste em dizer que o ponto alto de Vila Velha não é a taça, é a bota. Na percepção dela e nos grupos que ela acompanhou, né, de visitas até Vila Velha, ela sempre sentiu, né, falta aplicar, né, a metodologia correta e fazer a pesquisa de fato. Mas em relação à percepção dela, né, com o caminhão de leitura que ela já tem, ela percebe ou tende a entender que os sentimentos que as pessoas têm enquanto estão fazendo a trilha e se deparam com a bota é mais forte do que o sentimento que as pessoas demonstram quando elas chegam até a taça. Não sei dizer para vocês se isso é verdade ou não. É uma percepção dela e é uma coisa que a gente precisa respeitar porque ela estuda muito isso. O que faz sentido de todo esse contexto? Né? A bota, ela é talvez a primeira formação rochosa que qualquer pessoa que bate o olho vê. Você não tem que parar e olhar no ângulo certo para ver o barco, para ver o índio. Né? Depois vai ter a garrafa, que é muito óbvia, mas a bota está antes da garrafa. Então você olhou a formação rochosa ali da bota, você sabe que é uma bota. Né? Isso, né, talvez isso, né, traga um deslumbre, um sentimento de alegria muito forte, que foi a primeira coisa que você conseguiu olhar. Então faz algum sentido. E aí, até chegar na taça, de fato, que é o final, né, do Trilho dos Arenitos, você já viu tanta coisa que você talvez esteja tendo meio as pessoas, né, estejam um pouco meio cansadas, né? Tipo, tá, eu também já vi em qualquer lugar que vocês colocam Vila Velha, a primeira imagem que vem é a taça, então talvez não seja tão inesperada assim a taça. Não sei dizer para vocês se de fato é ou não. Para mim, a taça é o símbolo maior de Ponta Grossa, na verdade. Não só de Vila Velha, mas né, é uma coisa que a gente tem que considerar. Então, essa experiência ela muda bastante. Veja que se a professora Graziella conseguir provar, né, se um dia ela tiver interesse também em fazer isso, que o símbolo maior de Vila Velha não é a taça, né, ela quebra um paradigma gigantesco, né, ela muda a percepção do todo. É muito louco isso, mas né, é uma coisa que a gente tem que ir com calma, na verdade. Que a gente tem que destacar aqui? Interpretar é uma forma de comunicação. Né? Então a gente tem que ser muito eficaz nessa comunicação, tem que ser muito direto. Né? Vocês vão ver né, nos próximos encontros que existem alguns princípios, tem que ser algumas técnicas de como fazer isso. Mas acima de tudo é um ato de comunicar. Né? Então, para se comunicar, né, nós não somos do jornalismo, nada, mas a gente tem lá aí, o emissor da mensagem, né, o trânsito que a mensagem faz e o receptor da mensagem. Né? Entre o emissor e o receptor, você tem uma distância. Essa distância ela pode causar alguns ruídos. É aí que vocês leem uma mesma coisa e interpretam coisas diferentes. Né? Então, esse ruído ele tem que ser atenuado ao máximo. Né? E essa atenuação de ruídos, ela visa com que tanto uma criança quanto a minha avó saiam da experiência do passeio com o mesmo sentimento, né? Com ao mesmo carinho, né? A ideia central né, da coisa, né? Esse sentimento ele pode ser né, tanto algo muito positivo, sair feliz no lugar, ou quanto sair né, pensativo do mesmo espaço. Né? Eu não consigo conceber, pelo menos na minha cabeça, você visitar um campo de concentração e ser feliz dele. Né? Na minha cabeça é uma coisa antagônica. Né? Você tem que sair refletindo, você tem que sair né, com algum tipo de sentimento, mas não de alegria. Né? Não faz o menor sentido você ir feliz lá, né? Ó, executamos metade da humanidade aqui, uhul, é nóis. Meio estranho, né? Talvez um neonazista. Então a ideia central é transmitir mensagens e emoções.
né? E você pode fazer isso de diferentes formas, né? Você pode fazer isso de tentar falando aqui, né, discutindo, né? A ideia do leãozinho ali, que então, tinha só uma imagem, né? Não tinha mais nada. Ele começou a tentar transmitir algumas mensagens e emoções, né? Carinho, afeto, dar um abraço, né? Medo, angústia, raiva, eu quero sair correndo, né? Através de duas imagens, né? Então ele pode fazer isso a partir de textos, a partir de músicas, né? Eu não sei se vocês, né, são muito sentimentais em relação à música, mas tem algumas músicas que de fato tocam no nosso coração. Tem uma música clássica que parece que o mundo está acabando. É fantástica a música. Tipo, você escuta, meu Deus, está acabando o mundo. Tá? Né? Uma expressão artística, né? O teatro, né? Os filmes e tal. Né? Por isso que algumas pessoas, né, assistem filmes, séries e tudo mais e, né, acabam, né, angariando várias emoções diferenciadas. Né? Tem pessoas que assistem filmes e, né, choram desesperadamente, as pessoas assistem filmes e querem visitar aqueles lugares. Com séries funciona muito bem isso, né? Para quem gosta muito de Friends, é um sonho visitar Nova York e passar pelo menos pelo Central Park, alguma coisa. A literatura tem esse poder, totalmente, na minha opinião, Wesley. Tipo, né, não é todo mundo que gosta de ler, né? Que é uma coisa que para mim é inconcebível. Mas é maluco, né? Você terminar um livro e, tipo, putz, né? Um sentimento de vazio muito grande. Né? Tem alguns filósofos que colocam isso, né? Que quando você termina uma boa história e chegou na última página, aí, tipo, né, você vai ter que desapegar de todos aqueles personagens, e isso causa um vazio, um desconforto muito grande, né, de você, um sentimento de perda mesmo, assim. Eu colocaria mais um elemento aí que a galera talvez não pire tanto assim, né, que são os jogos também. Quando eu joguei pela primeira vez o Final Fantasy VII, né, no PlayStation 1 ainda lá atrás, né, quando uma determinada personagem morre, assim, me deu uma perda no coração, assim, de verdade, assim, tipo, meu Deus, tipo, ela não podia morrer. Para quem assistiu Game of Thrones aí, é quando morre, né, é na primeira temporada, né, então não faz tanto problema isso, né, quando morre o cara lá da casa Stark, né, aí você assiste a série inteira, você vê que o único cara decente da história toda era ele morre no começo já, ele, tipo, caralho, né, então é meio bizarro isso. Então é essa fenomenologia da coisa, assim mesmo, né? Como é que eu vou colocar isso, né? Vocês transbordam o passeio, né? Aquilo, tipo, passa do limite do que você somente está vendo e está voltando para casa. Vocês voltam para casa realmente diferentes. Isso que é a ideia central da coisa. Né? Como eu disse para vocês, eu não acho muito fácil de fazer isso, mas dá para fazer. Né? A gente fez com o Leãozinho aí, por exemplo. Trago um exemplo para vocês em relação à aplicação disso no patrimônio mesmo. Não sei se para mim, pelo menos está parecendo meio cortado embaixo dos slides, né? Principalmente o nome do lugar, né? Essa é uma capela que fica aqui em Ponta Grossa. Na verdade, nem sei se é Ponta Grossa, mas deve ser Ponta Grossa. Que fica. O nome dela é a Capela Santa Bárbara do Pitangui. Essa é uma foto muito antiga, antes dela ser restaurada. Eu fui lá, né, quando estava no primeiro ano, né, a professora Márcia levou a gente lá para conhecer essa capela, e eu passei pelo local, dei uma volta ao redor dela, entrei e tal, e saí desse lugar sem ter nenhum tipo de sentimento, nem bom nem ruim. Foi assim, algo como, tipo, tá, ok. Né? É muito louco falar esse ok, né, para a Capela Santa Bárbara. A foto tá bem ruim também, o granulado da foto, porque a foto é antiga, mas o principal da foto estar assim nesse momento é porque eu queria mostrar a segunda foto com ela restaurada. Então, essa foto também não é tão recente assim, né? Mas pelo menos ela já foi restaurada. Se bem que é uma construção extremamente simples, né, do ponto de vista arquitetônico. Né? Não tem nada demais nela. Fica num lugar, uma área rural, fica bem longe do nosso centro da cidade. Né? E você visita ela e tal, né? Você tem que cair de paraquedas lá, né? Estamos passando com o carro, tem uma plaquinha, visita a Capela Histórica, né? Chama atenção, vocês param e entram nela, sem ninguém para contar a história dela, vocês saem dela entendendo que vocês perderam tempo. É meio maluco falar isso. O que tem de importante nessa capela? Primeiro que ela foi construída por jesuítas, né? Então vocês sabem que ela já é antiga, né? Já é alguma coisa bem legal. Né?
Nem falei quando que ela foi construída, mas, pô, jesuítas é um tempo aí, né? Vamos colocar aí uns 200, 300 anos pelo menos. Então, sabe que ela tem uma importância histórica muito grande. Por que, que os jesuítas construíram essa capela? Na verdade, não era exatamente assim, né? Quando os jesuítas construíram ela, né? Eles fizeram uma coisa um pouco menor. Porque tem aquela pira de tentar catequizar os indígenas, né? Aquela ideia que a gente tinha lá de inserir, né, a fé judaica cristã, né, por um povo, né, não lembro como que eles chamavam os indígenas, mas era né, um povo que não tinha cultura, não tinha nada, né? Então tentou-se, né, a ferro e fogo, diga-se de passagem, né, imprimir, né, uma outra crença, uma outra forma de ver o mundo metafísico, né, para os indígenas. Então, precisava construir algumas capelas que são lugares sagrados. Né? Agora, vou trazer algumas datas para vocês que eu vou terminar de falar a data que vocês vão esquecer. Certeza de tudo. Então, em 1710, né, olha que faz mais de 300 anos, foi feito um oratório, né, um oratório, não tem como definir melhor do que isso. E em 1729, né, quase 20 anos depois, foi construída essa capela como estão enxergando agora. Então, 1729, nós estamos em 2020, está quase dando 300 anos. Então, é uma coisa assim. 300 anos ou 200 anos? Peraí, não, 300 anos. Foi construída essa capela que estão enxergando. Então, ela tem quase 300 anos de história. Muito importante. Depois que existe uma divisão do Brasil, né, naquelas ideias de capitanias hereditárias, loucura e tal, né, essas terras elas ficam, não tenho certeza agora se são as capitanias hereditárias, mas eu acho que são. Essas áreas elas ficam pertencentes, né, à área territorial, a um cara chamado Marquês de Pombal. E esse Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas. Né, não quer saber disso. Tipo, vaza da minha área, né, sai fora. E eles saem fora mesmo. Tipo, eles abandonam. E a capela fica, não é demolida. Alguns anos depois, cerca de 50 anos depois de tudo isso, né, uma outra ordem religiosa assume esse local, que são dos carmelitas. Não tenho a menor ideia que são os carmelitas. Não estudo isso, não gosto disso. Então eles assumem, depois que os jesuítas saem, e depois eles fogem também, né, com o mesmo medo. Né, o cara vai expulsar a gente daqui de novo. Então isso vai ficando de um lado para o outro. Como a capela foi primeiro um oratório, depois a capela por si, né, ela tinha um cemitério do lado. Né, então nada mais legal do que você ser enterrado ou dentro de uma igreja ou muito próximo dela, um lugar sagrado. Seria o equivalente às pirâmides para os faraós. Então tinha um cemitério. E aí, quando ela foi restaurada, isso foi em 70, né, 1970, né, quase 200 anos depois, ou mais de 200 anos depois, né, foi achado um monte de osso dentro da igreja. Né, então foi encontrado um monte de ossada, e aí você tem um outro valor. Né, então você tem duas ordens religiosas diferenciadas, você tem uma expulsão e uma fuga, né, das ordens religiosas, porque eles têm medo, né, de serem, né, dizimados, serem mortos mesmo. Você tem ossadas lá dentro, né, provavelmente de pessoas importantes, não dá para um escravo dentro de uma igreja, né, provavelmente de pessoas importantes. A arquitetura dela, ainda que seja muito simples, né, ela tem um elemento cultural muito forte, né, porque ela é feita de pau a pique, depois é rebocado por cima. Então ela tem essa constituição, né, de uma construção rudimentar. E as telhas né, que estão cobrindo, né, essa edificação, elas foram trazidas lá de Paranaguá. Então veja quantos elementos estão construindo ele. Além de tudo isso, né, esse local, né, que hoje, né, não é um local muito utilizado, era uma rota de passagem, né, para uma estrada que era chamada de Continente Sul na época. Né? Então era uma estrada que ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo e ela fica bem nessa rota de passagem dessa antiga estrada. Né? Foi economicamente muito importante. Para mais um elemento para colocar em tudo isso, né? Essa capela está no entorno do rio Pitangui, que né, eles têm né, uma perspectiva bem importante em relação ao rio Pitangui em cima né, na nossa construção de território, de identidade do lugar. É bem importante. Por isso que ela é Santa Bárbara do Pitangui, porque ela está às margens do rio, tá, basicamente. Vão um dia lá, né? Faz muito tempo que eu não vou lá. Eu sei que ultimamente tem tido alguns casamentos lá, né? Agora, lógico, né? Por causa da pandemia, não.
Mas vocês estão pensando, né, em casar num lugar bucólico, num lugar diferenciado, né? É um lugar ideal, né? Ela toda ornamentada para casamento, principalmente. Né? Se derem um Google, vocês vão achar algumas fotos de casamento lá. Ela fica muito bonita, assim, né? Se vocês olharem para ela, não verem nada nela dessa forma. Ela fica diferenciada em relação, né, a toda a constituição, né, em relação ao espaço para a cerimônia religiosa. É muito legal, assim, né? Mas depois que vocês entendem toda essa história. Se a gente, de novo, cair de paraquedas lá, é uma construção qualquer, né? Parece um barracão antigo com uma porta muito simples, sem janelas. Né? Essa é a impressão que dá. Mas aí você começa a colocar alguns outros elementos e você vê que a importância histórica dela é excepcional. Então, por que não utilizar isso, né, de uma forma atrativa, de uma forma que vai trazer visitação, de uma forma que vai transformar isso, de fato, num produto turístico? Né? A gente precisa, né, de todos esses elementos, né, convergindo junto, né, estourou meu tempo já. Todos os elementos, né, trabalhando de uma forma unificada para que o mesmo local, né, transmita um sentimento totalmente diferenciado. Né? Agora você tem uma porrada de outras histórias que está justificando não só a tua visita naquele espaço, né, você está, né, vivenciando a história, fazendo parte da história, quanto justificando a importância desse local se manter de pé. É muito provável que se essa capela estivesse no centro de Ponta Grossa, não teria mais nada dela. Né? Talvez uma foto, né? Já teria sido demolida. Então, ela estar fora do centro econômico da cidade foi muito importante para ela continuar existindo. Hoje ninguém vai debater se ela merece ou não, né, continuar de pé. Né? Penso eu, né, que ela vai continuar existindo para sempre. Então, você tem algumas características que vão modificar a percepção do espaço. Basicamente, a gente está trazendo as histórias para fazer essa interpretação do patrimônio. Claro, de uma forma muito básica, de uma forma muito rudimentar, que eu estou fazendo, ainda mais agora, né? Falando à distância, assim, com vocês. Né? Pessoal, como eu já estourei meu tempo, amanhã a gente dá a sequência. Eu quero mostrar para vocês amanhã, eu gosto de vocês um outro lugar, que daí fica no centro da cidade, e que também, certamente, vocês passam por ele, assim, ou já passaram alguma vez na vida por frente dele, e também nunca deram muita bola em relação ao que ao que ele apresenta para nós e faz. Acho que, do geral, deu para sacar, né, a ideia que é transmitir mensagens, né, sem aquela carga muito forte de informações factuais, construído no ano tal, por não sei quem e tal. A interpretação ela vai num outro viés. Né? Ela dá a dimensão temporal, sim. Né? O negócio diz que é 200, 300 anos, a pessoa, né, já começa a assimilar que aquilo é velho, é antigo, mas sem detalhar tanto isso. Mas ao mesmo tempo que não detalha informações factuais, né, pontuais, ela faz com que você entenda o contexto como um todo. E esse contexto como um todo vai trazer outros sentimentos que não sejam simplesmente a informação pronta. Né? O número do URA, o número do CPF, né, que não traz nada além disso. Né? Então, basicamente, era a aula de hoje. Encerra por aqui. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô meio fanho, meio tudo, na verdade. Mas vou falando aí, qualquer coisa, tá? Então, sim, deu de boa, tá bem tranquilo, beleza, obrigado pelo feedback, Wagner e Marcela. Então, encerramos por aqui, pessoal. Amanhã a gente dá a sequência essa aula, daí essa semana também encerra, né? E no dia 28 a gente termina esse módulo. Finalmente! Estamos quase acabando. Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp, manda e-mail, manda chat. Bom, vocês sabem onde que se me encontra, beleza? Valeu, obrigado, Ellen. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu terminar a nossa gravação aqui. Tchau, Lucas, Samara, tchau, Wesley. Valeu, Emily.